Aí você fala, não, peraí, ó, juros legal, tal, multa, tá. Aí ele diz, não, mas tá faltando aqui, ó, honorários advocatícios e despesas tais de cobrança. Ué, o que eu tenho com isso? Não, você no contrato você assinou, o contrato tem a cláusula 10 lá, que diz que eu posso contratar, gastar o que for para cobrar você e você assume a responsabilidade por essa cobrança. Isso é a cláusula mandato que eu falei para vocês. Cláusula leonina, não é? No contrato de adesão, relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor trabalha esse tipo de cláusula como absurda, abusiva, tá? Aí ele quer te cobrar. Você vai e na contestação você questiona a validade daquela cláusula. Você diz, seu juiz, essa cláusula, ela não é nula. Eu até devo, você ainda reconhece uma parte. Eu devo isso aqui, mas essa parte aqui eu não devo não, porque essa cláusula é nula. O juiz tem como julgar procedente ou parcialmente procedente o pedido antes de decidir sobre a nulidade da cláusula? Não. Todo mundo concorda que não? Ou alguém aqui acha que o juiz pode, sem apreciar a questão da nulidade da cláusula, dizer assim, então o réu só deve o principal mais juro e multa legal. Ele pode dizer isso sem dizer que a cláusula é nula? A cláusula está no contrato, aquilo ali faz lei entre as partes. O juiz tem que se pronunciar sobre isso, tá? Quando o réu disse a cláusula é nula, surgiu uma questão processual prejudicial, tá? Qual é a ideia da ação declaratória incidental? Está aqui discutindo o contrato, o réu criou a questão prejudicial, nulidade da cláusula. A cláusula é nula ou não? Dependendo da resposta, se ela for nula, o que vai acontecer? Se ela for nula, o juiz vai julgar parcialmente o pedido e vai dizer para o réu que ele só deve o principal, mais juros, mais a multa. Se ele entender que a cláusula é válida, ele vai julgar o pedido procedente, totalmente procedente, para pagar principal, mais juros, mais multa, mais despesas de cobrança. Não é isso? Estão conseguindo visualizar a ideia da questão, como é importante a prejudicial? Então ou não? Isso aqui é a questão prejudicial. Beleza. Só que quando o juiz decidir sobre essa questão prejudicial, ele vai decidir declarando a nulidade da cláusula na fundamentação da sentença, tá? A sentença tem 3 partes obrigatórias: o relatório do caso, a fundamentação, que são as razões de decidir, e a parte dispositiva. Anteexposto, reconheço, o direito, julgo procedente, julgo improcedente. A coisa julgada só protege a parte dispositiva. A coisa julgada não alcança os fatos, o relatório dos fatos, e a coisa julgada não alcança a fundamentação, tá? Então, ainda que o juiz reconheça a nulidade da cláusula para julgar esse pedido aqui, essa decisão quanto à nulidade só vale para esse processo. Vocês estão me acompanhando? Vou repetir, isso é mais importante. Quando eu levanto uma questão prejudicial, ela vai interferir no julgamento do mérito. A decisão do juiz com relação à prejudicial só é válida para aquele processo. Significa que se amanhã o réu atrasar de novo o pagamento de outras parcelas e esse camarada for cobrar, o réu não vai poder chegar e dizer, o juiz já declarou a nulidade dessa cláusula. Porque a declaração da nulidade veio na fundamentação, não veio na parte dispositiva. Até aqui, ok? Então eu vou pedir que vocês prestem atenção, todo mundo em mim, porque tem gente que, enquanto eu estou repetindo da segunda vez, já ainda estava conversando, olhando para o lado. Não tem outra forma de explicar. Eu já até desenhei no quadro. Eu disse para vocês, quem entendeu o que é uma prejudicial, não tem como não entender o que é uma ação declaratória incidental. Só que eu ainda não falei de ação declaratória, tá? Incidental. Por enquanto eu só estou tentando trazer a ideia da prejudicial de novo. Questão prejudicial nesse meu exemplo, nulidade da cláusula contratual, da cláusula 10. Quando eu tenho uma questão prejudicial, o juiz tem 2 opções. Do mesmo jeito que na preliminar. Na preliminar, se acolher, sem mérito. Se rejeitar, com mérito.
Quando eu tenho prejudicial, o juiz tem duas opções. Acolher a prejudicial, né, reconhecer a prejudicial e julgar de um jeito, ou não reconhecer a questão prejudicial e julgar de outro, tá? Qual é o pedido aqui do autor? O pedido dele, o que está lá na petição inicial como pedido? Principal mais juros, mais multa, mais despesa de cobrança. Esse é o pedido. O que o juiz vai julgar na sentença? O que ele tem? Ele vai se pronunciar sobre o quê? Sobre nulidade de cláusula contratual ou sobre isso aqui? Só sobre o pedido. O juiz só julga com base no que foi pedido. Essa, né? Ele senão teria um julgamento extra petita, tá? Ou nesse caso aqui não é nem extra, é ultra. Né? Ele concederia, além disso aqui, ele declararia a nulidade da cláusula contratual sem pedido. Estão percebendo essa ideia aqui? O pedido que está na inicial é esse aqui. O réu diz, olha, isso aqui não é devido porque a cláusula é nula. A cláusula que permite a cobrança disso é nula, tá? Se a cláusula que permite a cobrança disso for nula, o juiz vai conceder só isso, se o cara estiver devendo. Se a cláusula que concede isso aqui não for nula, o juiz vai conceder tudo. Beleza? Até aqui? Significa que se ele reconhecer a prejudicial, ele julga parcialmente procedente o pedido, porque ele vai excluir as despesas de cobrança. Se ele não reconhecer a prejudicial, ele julga completamente procedente o pedido. Até aqui, ok? Beleza. Só que pela regra, me acompanha aí com o código, artigo 469. Artigo 469. Olha o que diz a regra com relação à coisa julgada, ó. Não fazem coisa julgada, é isso que diz o 469? Não fazem coisa julgada. Salvo engano, inciso 3º. Viram aí? Não faz coisa julgada o quê? A apreciação da questão prejudicial resolvida incidentemente ou incidentalmente no curso do processo. Isso aqui, essa decisão quanto à nulidade, não faz coisa julgada. Se não faz coisa julgada, daqui a 2 meses o réu atrasou outra prestação desse mesmo contrato, quando o cara for cobrar, ele vai cobrar isso aqui. E não adianta o réu dizer, senhor juiz, já há coisa julgada dizendo que essa cláusula é nula. Não adianta. Por quê? Porque não faz coisa julgada a questão prejudicial resolvida incidentalmente no curso do processo. Até aqui, ok? Só para vocês saberem um pouquinho mais, o 1 e o 2 diz o quê? Do 469. Motivos ainda de importância para ser o alcance da parte positiva da sentença. Segura aí, ó. Os motivos da decisão, ou seja, a fundamentação, as razões de decidir também não fazem coisa julgada, tá? Porque senão, quando um juiz, num processo, justificasse uma decisão, essa justificativa ia ter que valer para todos os processos que ele apreciasse. Então também os motivos não fazem coisa julgada. E o 2? A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. A verdade dos fatos. Então, relatório e fundamentação não fazem coisa julgada, só faz coisa julgada a parte dispositiva, aquele finalzinho, tá? E as questões prejudiciais também, a decisão delas não faz coisa julgada. Até aqui, ok? Isso como regra. Respirem um pouco enquanto eu tomo água. A vantagem é que está filmado, dá para ver 25 vezes se quiser. Não são só vocês, tá? Todas as minhas turmas, todas, até hoje, em 8 anos dando aula, elas param na aula de ação declaratória incidental e a gente fica uma aula inteira na ação declaratória incidental. Então a dificuldade não é de vocês, é de visualizar, talvez por falta de experiência mais de processo do dia a dia, de estágio, experiência prática.